Estamos de volta com Palavras de Vida e a gente volta com o que há de mais bonito na música católica. É hora de curtir o nosso quadro Viva a Cultura, hoje com música da comunidade Colo de Deus. Uma canção que fala sobre esperança, reconciliação e a força de recomeçar. Vamos assistir. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, gera esperança, e a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana. O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança, e a esperança não engana, não engana, e a esperança não engana, não engana, e a esperança não engana. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, sobre todas as coisas. Levanta teus braços, vai. E a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana, a esperança não engana, não engana, a esperança. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Ergue teus braços e canta isso. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, e sobre todas as coisas. Para erguer altares é preciso sacrifício. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou, sobre todas as coisas. Deus está procurando esta geração, irmãos.
Bom, e chegou a hora de acompanhar juntos o quadro A Voz do Pastor, com a reflexão do Evangelho do Dia, conduzida pelo nosso arcebispo Dom Arani. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na caminhada nossa como igreja que vai na história, caminha na história, e celebramos nesse final de semana o grande anúncio, o grande mistério da Santíssima Trindade. Terminamos de celebrar o tempo da Páscoa e agora a igreja nos convida a celebrarmos grandes mistérios, grandes sinais, grandes revelações, a primeira das quais é justamente a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Ao mesmo tempo, já na próxima quinta-feira, nós celebraremos a festa de Corpus Christi, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos na 99ª Semana Eucarística, 99 anos nós temos uma Semana Eucarística, e que foi inaugurado, inclusive, o Santuário de Adoração Perpétua, no centro da cidade, ali na Igreja de Santana, e que os padres sacramentinos vieram para esse trabalho e que até hoje ali continuam. O nosso tema da 99ª Semana Eucarística, que começou na quinta-feira passada e vai até Corpus Christi, é Eucaristia, fonte de esperança. E o lema, todos os olhos ao Senhor em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. E a cada dia temos aí vários grupos que se sucedem na adoração eucarística. E na próxima quinta-feira, com toda a igreja, celebraremos a grande festa de Corpus Christi. E na quinta-feira santa, quando celebramos Cristo que institui a Eucaristia, tivemos uma pequena solenidade, mas a tradição da igreja nos reservou para celebrarmos depois das festividades pascais, na grande festa da Eucaristia, pelas ruas de nossas cidades. Cristo presente no meio de nós, através do seu corpo e do seu sangue, os sinais eucarísticos que ele deixou. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ou seja, nós sabemos e temos essa certeza que ele está presente no meio de nós, nessa forma também eucarística, é que nós, participando da Eucaristia, cada vez mais vamos nos deixando conduzir e transformar nessa nova vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Santíssima Trindade é a celebração desse domingo, primeiro domingo após o tempo da Páscoa. Meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho desse domingo, segundo João, fala que o Senhor vai nos revelando, vai nos mostrando, aprofundando as coisas. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá e vos anunciará, é meu. Aqui fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele receberá do Pai, ou seja, tudo que o Pai possui é meu, Jesus, Filho. E tudo que o Espírito Santo anuncia e anunciará é meu. Ou seja, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós celebramos neste ano 1700 anos do Concílio de Nicéia, em que a igreja vai vendo os sinais e vai vendo também a revelação e vai fazendo frente às heresias que vão aparecendo através dos tempos. E na época tínhamos heresias com relação a Jesus Cristo, a compreensão de Jesus. A igreja vai mostrando o caminho. Por isso é necessário ter uma igreja unida, que vai ser o sinal da unidade e vai mostrando os caminhos certos, para que nós não nos percamos nas heresias e nos erros, não é? E Nicéia justamente veio corrigir um erro já que estava muito grande na igreja naquela época sobre a natureza de Jesus, não é? Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs,
como nós somos chamados a ver essa comunhão, essa unidade. E aqui no Evangelho segundo João, fala que o Senhor vai nos mostrando, aprofundando. Ele fala que o Espírito vai revelar o que recebeu também ele, e ele fala com muita clareza isso, né? Ou seja, quando vier o Espírito da verdade, os conduzirá à plena verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, não é? Ele me glorificará, o Filho. Receberá do que é meu, e tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse que ele receberá e o uso não será, é meu. Portanto, Jesus dá com muita clareza para nós no Evangelho essa comunhão trinitária, uma comunhão perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados a acreditar, a acolher. Por mais que nós possamos tentar compreender tudo isso, nós não chegamos próximo, porque Deus é eterno, Deus é infinito. Nós somos finitos, a nossa cabeça tem seus limites. Daí vem aquela famosa frase, texto de Santo Agostinho, né, sobre a questão daquela criança que fazia um buraquinho na areia e trazia água do mar, não é? E ele estava tentando entender a Santíssima Trindade. E aí perguntou, mas você nunca vai conseguir colocar o mar nesse buraquinho da areia? E ele falou, sim, é mais fácil colocar o mar num buraquinho de areia do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Nós aproximamos-nos, nós acolhemos, nós aceitamos essa revelação que não vem de uma criação humana, mas vem de uma revelação divina. Deus se apresenta e fala quem Ele é. Fala e vai nos mostrando através das Escrituras, toda a tradição da igreja, caminho da igreja, que Ele é um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse grande dom que recebemos hoje, né, como revelação e como dogma também. Mas que lembramos que nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus, que é uno e trino. Por isso, o nosso desejo de comunhão, de unidade, de fraternidade, no meio da diversidade. Muitas coisas que existem em nossa vida, em nosso coração, vai depender justamente dessa nossa a semelhança, que Deus criou a sua imagem e semelhança. É um grande dom para todos nós, e nós sentimos saudades de viver a comunhão, a unidade, porque fomos assim criados. Fomos criados dessa forma, a imagem e semelhança de um Deus que é uno e trino. É uma revelação que vem da Escritura, que aos poucos foi se revelando e se planificou no Novo Testamento, quando Jesus revela justamente que veio do Pai, e Ele e o Pai nos enviaram o Espírito Santo, que nos fala das coisas do Pai. Agora pensemos bem, meus irmãos e irmãs, em tudo aquilo que é justamente o Deus unitrino que cria todas as coisas. Antes que o mundo existisse, Ele existe. E a leitura de Provérbios, leitura primeira, recorda um pouco isso. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes que as colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassem suas barreiras, suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como mestre de obras. Eu era o encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na sua superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Um texto a ser meditado, a ser refletido. Antes que as coisas existissem, Deus existe. E na leitura bastante interessante de Provérbios, quando Deus criou todas as coisas, Ele precede tudo isso.
nós não conseguimos imaginar, a nossa cabeça não chega a tanto como que as coisas eram sem que nada existisse. No entanto, Deus existe antes de todos os tempos, existirá onde tudo acabará e, ao mesmo tempo, permanece conosco e veio morar no meio de nós, nesse pequeno planeta, no meio desse cosmos imenso, quase infinito, que nós temos ao nosso redor. Mistérios, meus irmãos e irmãs, da fé, mistérios da revelação, e que o ser humano, mesmo os pesquisadores, não conseguem dar uma luz e uma compreensão e uma solução. Somos justamente um povo que o Senhor escolheu, que realmente criou, para que nós pudéssemos conhecê-lo, amá-lo, nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos cada vez mais ter essa nova vida. Aqui se joga tudo aquilo que é nosso sentido da nossa vida, da nossa história, meus irmãos e irmãs. Portanto, é uma festa que marca o ano litúrgico, mas marca também a nossa vida, a cada um de nós, de tal maneira que ao contemplar todas as coisas, nós somos chamados a também olhar esse mistério da nossa própria vida. Aliás, o Salmo responsorial tem como tema, como lema, como refrão: ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ou seja, vai dizer, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Nós somos chamados a contemplar tudo isso. Quem nós somos para Deus nos colocar nesse mundo, nos criar a sua imagem e semelhança? E é justamente nesse domingo, meus irmãos e irmãs, depois de celebrarmos a Páscoa do Senhor e às vezes celebrarmos aí Corpus Christi, que nós perguntamos sobre a nossa vida e a nossa caminhada. E a segunda leitura, a carta aos Romanos, fala da justificação, não é? Ou seja, por ele tivemos acesso a essa graça pela qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos também em nossas tribulações, e sabendo que a tribulação gera a constância leva uma virtude provada, a virtude provada desabrocha na esperança, e a esperança não decepciona. A palavra de Deus, inclusive, nesse jubileu da esperança, a esperança não decepciona, foi tirado daí justamente um dos trechos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos deu o seu Espírito e a esperança que colocou em nosso coração não decepciona. Nós esperamos em Deus. Esperamos que a sua presença na história hoje nos faça homens e mulheres novos, nos faça testemunhas do eterno, testemunhas de vida. Vivemos nesse mundo na fraternidade, no entendimento, um com o outro, e podemos nos ajudar a construirmos um mundo mais justo, mais humano, como consequência dessa nossa crença, da nossa vida de fé, e nessa consciência que temos de um Deus unitrino, que nós somos chamados a ser, que vemos, nós somos interdependentes um do outro, no meio da diversidade que nós vivemos. Do outro lado, de contemplarmos tudo isso. A ciência não consegue chegar até os limites do universo, por mais que envie justamente telescópios, envie tantas coisas para chegar tão longe, chegamos bastante longe, mas ainda tem muito mais ainda. Que mundo infinito que nós vivemos. E nós, pequeno planeta, onde nós habitamos, somos responsáveis de conservá-lo. E, ao mesmo tempo, saber que Deus se revelou aqui, em seu Filho Jesus Cristo. E nós conhecemos e sabemos justamente que Ele se revelou como Deus uno e trino. E essa nossa fé, meus irmãos, nós vamos ter quando nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando damos a bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E que nós, cada vez mais, somos chamados a ver que assim nós somos criados. Ao contemplar tudo isso, ao ver que tudo, antes que tudo existisse, Deus existia, e que Ele está no meio de nós hoje, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e pela ação do Espírito Santo, usa a nossa história. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos pelas palavras da Orani e agradecemos também a você que ficou com a gente até agora. E hoje, de modo muito especial, quero mandar um abraço aos nossos espectadores da Ilha de Paquetá, especialmente para o Marcos Sanches, que nos acompanham sempre com muito carinho. O nosso programa de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum trecho ou quiser rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube. É o Palavras de Vida TV Brasil. E não se esqueça de nos seguir também no Instagram, no @ que aparece aí na sua tela. Lá você confere todas as novidades da Arquidiocese do Rio e conteúdos exclusivos. Que nessa semana, com a chegada da festa de Corpus Christi, a gente possa olhar sempre com mais atenção para o corpo e para o sangue de Cristo, presentes na Eucaristia, centro da nossa fé. Agora, fique com a Santa Missa. Eu desejo a todos um ótimo dia e uma semana maravilhosa. Nos encontramos no domingo que vem. Tchau, tchau!